Hoje, nós vamos dar continuidade a uma coisa que começamos domingo passado. Porque eu disse para vocês no domingo passado que nós estamos numa nova dimensão e nós temos uma responsabilidade de dar uma direção, dar um governo. Então, o que nós estamos fazendo aqui é muito importante. O Senhor Deus não vai fazer coisa alguma sem que primeiro revele seus intentos, seus segredos aos seus servos, os profetas. É preciso que esta igreja veja. Nós precisamos de uma visão. E uma visão clara. Porque enquanto nós não formos maduros, enquanto nós não atingirmos a estatura plena, nós seremos confundidos pelas coisas que estão sendo ditas por aí. Nós seremos levados por todo o vento de doutrina. E é por isso que se faz muito importante nós lermos a palavra de Deus juntos, para termos uma visão. Quando Nicodemos veio ter com Jesus, numa certa noite, ele teve uma conversa muito profunda com Jesus. E Jesus foi muito profundo com ele, ao ponto de o mestre não entender o que Jesus estava dizendo. Ele disse uma coisa muito importante. Ele disse: olha, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Ele, espera um pouquinho. O senhor está me dizendo que eu vou ter que morrer e nascer de novo do ventre da minha mãe? Ele disse: porque nascer da carne é carne. Mas eu digo para você também uma outra coisa. Se você não nascer de novo, você não poderá ver o reino. E se você não ver o reino, você não pode entrar no reino. Então, primeiro precisamos ver, para depois entrarmos. Eu gosto muito daquele texto onde Eliseu estava, levanta-se uma certa manhã, seu servo estava ali com ele, possivelmente estavam sentados ali para a refeição da manhã, e de repente o servo vai lá fora, não sei, a Bíblia não diz a razão, mas ele vai e ele se depara com uma cena. Ele olha ali ao redor dos montes, o rei havia mandado um exército todo para prender um homem. E ele ficou apavorado. Ele disse: ai, meu servo, meu senhor, se fosse na linguagem de hoje, talvez ele tenha dito: ai, meu senhor, estão fritos. Agora sujou. O que mais você quer usar? Melou. Entornou o caldo. E Eliseu diz: qual o problema? Ele diz: olha, o problema é o seguinte, tem um exército todo ali fora. E vieram para pegar a gente. E agora? Qual é a solução? Eu fico imaginando se nós estivéssemos lá. Vamos ver para onde a gente vai. Vamos correr, sair pelos fundos. Mas se você sair pelo fundo, tinha exército lá. Se sair pela porta da frente, tinha o exército lá. Você não tinha saída. Você já se sentiu assim? Não tem saída? Se eu pedir emprestado, eu não vou aguentar pagar a prestação. Se eu vender, não vai dar para pagar tudo, a dívida volta de novo, e aí eu não tenho mais o que vender. Qual é o teu problema? Para onde você vai? Deus tinha uma solução diferente.
Mas a solução diferente de Deus vem pelo profeta dele. Então o que o profeta faz? Ó Senhor, que ele veja. Vê o quê? O que eu vejo. Então, meus olhos veem esses homens aqui. Mas os meus olhos espirituais veem uma coisa que você não vê, porque você está limitado pela tua carne, você está limitado pelo medo. Você está limitado pela falta de comunhão com Deus. É assim que nós nos limitamos. Aí ele pega, põe a mão na cabeça dele e diz: Senhor, abre os olhos dele. Você vai lá fora, vai. E quando ele vai, ele vê uma outra cena. Por quê? Porque sua visão foi aberta. Estou falando profeticamente. Nesse instante, é profeticamente. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Porque isso aqui é profético. Quando ele abriu os olhos, ele voltou com um relatório diferente. Ele disse: é muito maior as carruagens de fogo e os anjos com espadas já empunhadas do que o exército que está aí fora. Então vamos tomar café. Mas eles vieram. Eles vieram. E agora? Deixa eu demonstrar uma coisa, diga: autoridade. Deus te deu autoridade. Vocês são profetas do Altíssimo. Deus deu a vocês autoridade. Agora, veja bem, quem tem autoridade sem ver, ele vai usar como? Como é que você vai usar uma autoridade se você não está vendo nada? Você vai comandar o quê? Então era preciso que o exército todo viesse contra ele. Agora ele tem que usar a autoridade dele, profética, para aquilo. Aí ele faz o quê? Deus cega-os. Instantaneamente todo mundo ficou cego. Nenhum deles mais enxergava nada. Agora, quem estava no comando? Diga assim: cego não vê. Ele se torna escravo. Nós somos escravos, não é porque o mundo está nos escravizando. Nós somos escravos porque não vemos. Nós somos escravos porque não enxergamos espiritualmente. E aí então, ficou todo mundo lá, apalpando. E aí então disse: agora vamos levar ele para uma cidade. E levaram o exército todinho. Ó, ele andando e o exército atrás. Vai, ele devia estar dando um sinal. Clique, 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 segue aqui. Vai todo mundo cego lá. Vamos seguir o homem, vamos seguir o homem. Para onde ele levou? Para o rei de Israel. O rei disse: opa, vou aproveitar. Apareceram, caiu do céu para a gente degolar tudinho. Ele disse: não, não vai degolar não. O que nós vamos fazer? Vamos dar pão para eles, vamos dar café. E hoje eu vim até com eles para tomar café com você. E aí pôs todos aqueles homens ali. E de repente todos aqueles homens começaram a comer. A palavra de Deus não diz os detalhes disso, mas eu acredito que quando eles terminaram de comer, sabe o que aconteceu? Os olhos deles abriram. Porque o homem de Deus orou e disse: agora abre os olhos dele. Porque quando nós estamos na presença de Deus, há pão. Quando estamos na presença de Deus, há vinho. Quando estamos na presença de Deus, há libertação. E a Bíblia diz que aquele povo voltou, aquele exército todinho voltou. E eles simplesmente relataram o que acontecera. E aquele rei diz: nós temos paz com esse povo e nunca mais os perturbaram. Nós temos na palavra de Deus que você e eu temos um chamado. O nosso chamado é a estatura plena de Cristo.
Posso ouvir um amém? Talvez alguns de vocês vão dizer, não, pastor, eu nasci anão, vou morrer anão. Não, eu não acredito nessa palavra. Tem algumas religiões do mundo que dizem, você tem um karma e você vai morrer com isso. Não, senhores, você não tem karma, você tem promessa. E outra coisa, você não nasceu para ficar assim, você nasceu para crescer. Então há uma coisa. Agora, é função nossa, desse ministério, dizer para vocês que no dia em que vocês foram estabelecidos por Deus como Igreja Batista Ágape, nós nascemos com uma promessa. E Deus está no pleno conhecimento, vamos dizer, no pleno crescimento dessa promessa. Essa igreja nasceu no coração de Deus para ser uma bênção para Campinas, São Paulo, Brasil e o mundo. Muita presunção? Será que nós somos a única igreja do mundo que vai fazer isso? Não, nem perto. Primeiro, nós não somos a igreja, somos parte da igreja. Segundo, não é só nós que temos a verdade, tem gente que já tem pessoas por aí, tem igreja por aí que está muito adiante da gente. Mas tem outros que estão mais atrás. Então, o Senhor disse, não é pela pujança de um templo, não vai ser pelas decorações que a gente possa fazer aqui, botando tudo preto, porque isso favorece a mídia, não vai ser por isso. Não vai ser porque Deus vai colocar aqui grandes empresários com grande dinheiro, porque essa igreja não vai crescer por causa de dinheiro de empresários. Se você quiser ir embora daqui, pode ir. Porque o seu dinheiro aqui é igual ao dos outros. Nós não vivemos de custa de empresários. O nosso Deus abençoa vocês, empresários. Mas você, fique sabendo que o seu dinheiro não compra a igreja, seu dinheiro não compra a sua salvação, e o seu dinheiro, se você não tiver cuidado, é para a sua perdição. Mas se você for cuidadoso e seguir as vozes do Senhor na tua vida, e seu dinheiro pode ser uma bênção para a glória de Deus. Então nós não dependemos disso. Pastor, o senhor vai esvaziar a igreja com essa pregação. Jesus esvaziou uma multidão que vinha atrás dele, por causa da pregação dele. Agora, se você não gosta do tom da minha voz, quando diz que a tua empresa não significa para esta igreja qualquer coisa, em termos do que Deus vai construir e edificar aqui, eu sugiro que você me fale no gabinete. Vai lá no meu gabinete que eu vou mostrar para você que você está precisando se arrepender. Mas se você for tocado pelo Espírito Santo, você vai ver que sua empresa pode ser uma grande bênção nas mãos de Deus para promover o reino de Deus nessa igreja. Aí sim. Mas não pense você que Deus depende do seu dinheiro. Aliás, não foi nem as ofertas daqueles grandes que vieram colocar no gasofilável. Jesus estava só olhando e eles vinham, colocavam somos de dinheiro. Aí veio uma viúvazinha. E ela tinha apenas uma moedinha. Pôs aquelas moedinhas ali. Aquilo mexeu com Jesus. Aí Jesus disse assim, olha, essa mulher, ela deu muito mais do que todos esses aqui. Por quê? Porque Deus não quer o teu dinheiro. Deus quer o teu coração. Porque muitas vezes o nosso coração tem como seu tesouro o dinheiro. E aonde está o teu tesouro, estará o teu coração. Então é minha responsabilidade quebrar a visão que o mundo colocou em você, para colocar uma visão que o Espírito Santo deseja, para que essa igreja chegue na estatura de Cristo. Deus não me chamou para levar ricos ao céu. Perdoe-me. Mas também não me chamou para levar pobre para o céu. Deus me chamou para conduzir o seu rebanho. E aqui eu não vejo rico,
Eu não vejo pobre, eu não vejo preto, eu não vejo branco, eu vejo uma coisa, e quero me meter nesta única coisa. Eu vejo o rebanho de Jesus. E o que Deus me pediu com esse ministério foi que nós dessemos a vida por vocês, como Ele deu pelas suas ovelhas. Isso não é fácil, isso é difícil, numa geração onde pregações tentam levantar o homem pelo ego, levantar o homem com falsas profecias, levando a entender que se ele der mais dinheiro, ele ganha mais bênçãos. Isso é uma mentira. Mas quanto mais nós nos aprofundarmos na palavra dele e nos curvamos em adoração diante dele, mais ricos seremos da glória dele. Então, é responsabilidade. Nós estamos no momento de lançar uma visão. Ou seja, se você não vê, não pode entrar. Então, 3 coisas importantes. É que a Bíblia nos diz que chegar à maturidade e chegar à estatura de Cristo não somente é um chamado de Deus para a tua vida, como também é promessa de Deus que vocês alcançam. Tanto que, se você for no livro de Hebreus, você vai encontrar uma alusão a isto, de perfeição, perfeição, perfeição. Se você for no livro de 2 Coríntios, você vai encontrar ali Paulo instruindo, diz assim: olha, eu quero dizer uma coisa para você, igreja. O povo de Deus estava escravo do Egito. E aí então Deus levantou Moisés, que foi até eles e disse que eles os tiraria dali, porque tinha ouvido o clamor deles. E aí eu quero dizer para vocês que quando aquele povo saiu, que era cerca de 600 mil pessoas, 600 mil pessoas, com animais, com tudo. Olha só que tarefa. E aí eles foram. Eu quero dizer para vocês que quando o mar se abriu, todos passaram pelo mar. Ou seja, todos foram batizados na água. Passaram. E é interessante, porque diz assim, puxa vida, eles estavam a pé, eles estavam carregando seus animais, crianças e tudo mais, aí mais a mudança, né, irmãos? Mais a mudança, que alguns levavam aonde? Nas ombros, nas costas, puxando em coisas de madeira. Então, muito difícil essa travessia. Mas, no entanto, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus barrou o exército, botou uma coluna de fogo. E quando eles se aproximaram do mar, teve uma coisa, um detalhe que a gente passa despercebido. Diz que as rodas das carruagens do exército emperraram. Porque vão pegar a gente. Vão não. Sabe por quê? Deus emperrou. Não roda, os cavalos puxavam. E se fosse na modernidade, nem o Porsche Cayenne com 620 cavalos também rodaria, porque aquela roda empenharia. Se ordenou Deus, não vai. Por quê? Porque havia uma necessidade. Aí nós vamos entender depois o porquê Deus faz essas coisas. Foram batizados ali, e esses 650 mil pessoas foram batizadas debaixo de uma nuvem, que de dia dava sombra para todos eles. E à noite a coluna de fogo aquecia todos eles. Eu sei o que é um deserto. Eu fui ali para a região do Goiás. Fui lá no meio de uma tribo de índio, que a casa mais próxima, a cidade mais próxima era 250 quilômetros da gente. Nós fomos recepcionados por um lobo-guará desse tamanho. Meu filho, eu pedi a Deus o dom de não fazer as minhas necessidades. Porque quando eu fui perguntar para o cacique onde é o banheiro, ele fez assim. Eu digo, o que é isso, rapaz? Meus irmãos, o primeiro pensamento que eu tive de ir ali naquela abundância de banheiro, eu via logo uma cobra. Eu digo, não vou. Eu vou aprender a segurar. Eu me lembro, a gente lá, 2 dias.
Tanto que também existia uma razão para isso. O primeiro dia a gente estava morrendo de fome, eu estava morrendo de fome. E eu ficava olhando e olhava para aquelas ocas, não vi uma fumaça. Eu digo, meu Deus, onde é que vai ser o refeitório? Não tinha refeitório, não. Aí daqui a pouco vem um cacique. Ele falava meio quebrado português, falou, e estão com fome? Eu digo, Aí ele mandou um indinho pegar os frangos. Meu irmão, aquele garotinho saiu correndo, os frangos maior do que ele pegou um pintinho desse tamanho assim, para dividir para 13. Eu me lembro que eu peguei a última parte da asa, aquela pequenininha. Eu passei o dia chupando, porque se eu comesse, era rápido. Eu digo, eu não vou fazer. Graças a Deus que eu havia passado em Fortaleza. E eu comprei 5 quilos de castanha. Mas eu aprendi logo que quando você chega numa tribo de índio, você tem que esconder tudo que você tem. Porque eles pedem. Eu digo, ó Senhor, minhas castanhas não. Eu guardei no fundo da mala. Então, na emergência, à noite, durante o dia era um calor, rapaz. Eu sempre fui assim meio aventureiro, né? Aí o índio falou assim, tomar banho. Eu digo, opa, é comigo mesmo. Negócio lá com quase 40 e tantos graus, eu fui correndo. Quando eu vi aquele lago bonito, aquele rio, aquele lago bonito, você viu o chão assim. Ah, meu filho, eu fui correndo e já... E o índio gritando, não. No ar eu olhei para ele, agora não dá mais. Entrei, botei a cabeça para fora, sai, eu saí. Eu disse, por que você está... Primeiro olha se tem anaconda. Eu digo, nunca mais eu entro aí. Acabou o banho para mim. Eu vou entrar e ser comido por uma cobra dessas? De jeito nenhum. Então, de noite, um frio. Meus irmãos, era um frio tão terrível. A gente tinha cobertores. Eu colocava o cobertor, mas o vento passava pela rede. Porque eles fizeram umas coberturazinhas de madeira com palha, e a gente amarrava as redes ali e dormia. O primeiro foi um milagre porque não caiu. E tanta gente dormindo ali pendurado. Segundo, de noite era aquele frio. Eu disse, Senhor, não está dando. Aí eu queria aquecer com castanha. Debaixo do cobertor e comendo minhas castanhazinhas. E eu orei, sinceramente, eu estou falando sinceramente, eu orei e pedi perdão a Deus. Eu disse, Senhor, eu peço perdão para o Senhor, porque essa daqui eu não compartilho com ninguém. Porque senão eu morro de fome. Essa semana todinha, é tudo que eu tenho. Aí, na segunda noite, eu não aguentava mais de frio. Aí eu olhei, o pastor John Griffith tinha trazido um grupo de índios dos Estados Unidos. Eles estavam dormindo ali com a gente e tinha um índio lá que era Apache. E eu invejei o cobertor dele. Porque o cobertor dele era feito de búfalo. Pele de búfalo, irmãos. Digo, Aí, à noite, chamei o índio ali. Pati. Levei ele ali no cantinho, falei, quer trocar? Vocês, índio troca ou não troca? Eles falam, você troca, depende do que aí. Eu disse, olha, seguinte. Fui lá na minha mala, peguei um quilo de castanha. Eu disse, isto aqui, pelo teu cobertor. Ele está morrendo de fome, na hora. Ah, minha filha, foi outra coisa. Botei o cobertorzinho ali na rede, deitei em cima, foi uma bênção. Naquele dia seguinte, de manhã, nós fomos acordados por volta de 4:30 da manhã com os gritos terríveis da esposa do cacique, que trazia a camisa do seu filho totalmente ensanguentada. Então o que houve? Eles estavam num período ali de eleição para negócio de caciques, e o filho do cacique, que da nossa tribo foi visitar o filho do outro cacique, e lá houve um desentendimento. O filho do outro cacique pegou um pedaço de pau e abriu a cabeça dele. Que parte do cérebro dele começou a querer sair. E aí o sobrinho, que estava com o outro, pegou uma arma e descarregou em cima do outro. Agora estavam os dois filhos do cacique deitados. E eu tenho um problema, eu não posso ver sangue, eu não posso ser médico.
Eu não posso ver sangue. Meus irmãos, quando eu vi aquele sangue, eu não pensei mais em cobra, não pensei em nada. Fui direto para o banheiro. E não foi só eu. Todo o grupo foi. Porque parece que está todo mundo com medo de cobra. E sabe o que aconteceu ali? Nós chegamos no outro dia, não tinha um índio lá. Só ficou um homem. O resto era criança e mulheres. Todos estavam já em pé de guerra e prontos para uma guerra. E aquele cacique da nossa tribo falou assim: é o seguinte, meu filho morre, todos eles morrem. O filho deles morre, todos nós morremos. E eu disse, inclusive, e nós? Sim. Eu já comecei a pegar um pedaço de pau. Eu digo, pelo menos um eu levo junto comigo. Eu não vou ficar aqui dando bandeira. Não dormia mais de noite, irmãos. Ora, era olhando para ver se via algum índio que não era dali. Foi terrível. Mas aí, então, nós nos unimos. Por isso que eu digo para vocês, querido, quando a gente tem visão do reino, Deus abre caminhos, Deus abre portas, Deus faz coisas que você não imagina. Agora veja bem, aqueles dois ali foram levados para 250 quilômetros de distância, e ali para descobrir que eles não poderiam ser atendidos ali, porque eles não tinham recursos, agora são colocados numa ambulância para ir 12 horas para Brasília. Numa ambulância. E nós sabíamos que se um deles morresse, nós morreríamos também. Então, para onde você vai? Visão. Nós demos as mãos e começamos a orar. Senhor, o Senhor nos trouxe aqui para levar esses índios para Jesus Cristo. Agora, Pai, o Senhor está vendo a situação que nós estamos. Deus, em nome de Jesus, não permita que eles morram, porque é a nossa pele. Não permita, Senhor. Eu nunca fiz uma oração tão fervorosa. Eu confesso para vocês que eu estava pensando mais em mim do que pensando neles. Mas nesse momento, meu filho, você ajunta tudo que você tem. E oramos intensamente. Eu traduzi para os americanos. Os americanos ficaram pálidos, até os apaches ficaram pálidos. Eles disseram, vai morrer. Eles sabiam talvez alguma coisa que eu não sabia. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte. No último dia, não houve uma guerra. Não uma guerra. E quando nós chegamos em casa, no dia que nós saímos, e eu cheguei na minha casa, eu recebo uma ligação do cacique, dizendo, pastor Roberto, meu filho está aqui, totalmente curado. E o filho do outro cacique, totalmente curado. Deus nos livra de forma que nós nunca pensamos. E pior, nós não podemos. Porque a única maneira de se prever uma guerra seria a cura dos dois. E Deus curou os dois. E nós fomos poupados. Senão não estaria aqui hoje. Visão. Por isso é muito importante que vocês recebam a visão. E aqui eu quero dizer 3 coisas. Primeiro, para que nós possamos alcançar a estatura de Cristo, que é um chamado e uma promessa. Diga, um chamado e uma promessa. De quem? Agora você pode dizer assim, mas espera aí, pastor. Quando eu olho para cá e quando eu olho para cá, não vejo nenhuma possibilidade. Então eu quero que você olhe para mim. O que você não pode fazer, Deus pode fazer. Você precisa ver isso comigo. Porque se nós não vermos isso, nós vamos julgar uns aos outros. Se você não ver isso, você não vai se sentir útil para o corpo. E se você não se sentir útil para o corpo, você vai começar a deixar de lado as coisas que Deus quer que você faça. Então não pode. No nome de Jesus Cristo, vocês precisam ouvir o que nós estamos dizendo, porque é nossa responsabilidade levar essa igreja à estatura dele. E sabe de uma coisa? Ainda Deus nos dá uma ordenança e ainda diz que vai nos cobrar uma coisa, na palavra dele, para que vocês apresentem-os perfeitos diante de mim.
Como, Senhor? Se eu não dou conta nem de mim. Como é que eu vou saber onde eles andam? Em quantas casas eu tenho que ir? Quantas televisões eu vou ter que saber? Qual é o aplicativo que eu uso para saber se 00:30 ele não está assistindo alguma coisa na televisão que não deve? Se ele não está fazendo alguma coisa, se ele não está numa boate, se ele não está ali, se ele não está aqui. Como o Senhor me dá uma responsabilidade tão grande? Se não é por força e não é por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Cabe a você revelar a minha palavra e cabe a eu, na minha palavra revelada, edificá-los. Então, eu tenho a responsabilidade de pregar e a de vocês de ouvir e receber. Mas como num mundo tão desafiador, onde o mundo diz hoje assim, não sejam manipulados, porque alguns podem chamar isso de manipulação, se esquecendo que nosso centro de bênção é a obediência. Então, 3 coisas eu vou dizer para vocês e não vou falar mais, porque meu tempo já foi. Mas 3 coisas eu vou deixar com vocês, para vocês estarem mastigando e meditando. Primeiro, sem visão vocês não vão a lugar nenhum. Mas com a visão de Deus, nós chegaremos no lugar que Deus disse que nós vamos chegar. 3 coisas primeiro. Primeiro, qual é o caminho para a estatura? Nós vamos ter que abrir os olhos para enxergar isto. Número 2. Será-nos revelado por Deus o fruto do Espírito. Eu preciso ter a revelação do fruto do Espírito. E Deus vai nos dar essa revelação. E terceiro, eu preciso entender que existe uma lei na palavra de Deus que nos rege nesta questão carne e espírito. Com essas 3 coisas, nós vamos começar a progredir nessa nova era que Deus está nos colocando, nesse novo caminho. Escute, igreja, o Senhor diz, eu tenho um caminho sobremodo excelente para vocês viverem. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E digo para vocês, ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então, eu peço 2 coisas. Primeiro, sejam bons ouvidores da palavra. Amém? Se você puder por um tempo não estar ouvindo outras coisas que podem confundir sua mente, depois você pode ouvir. Mas dê atenção àquilo que o Senhor está dizendo. Porque a minha responsabilidade como pastor é sobre vocês, eu não tenho responsabilidade sobre os outros. Vocês são ovelhas desse rebanho. Então minha responsabilidade é com vocês, sobre vocês. Então é muito importante que nós partamos da questão de confiança mútua, tá bom? É preciso. Você tem alguma coisa contra o seu pastor? Vê no meu gabinete, me aponte. Porque se você tiver certo, eu mudo. Segunda coisa, eu não sou Deus. E não sou isento de problemas. E muito menos isento de defeito. Mas pela graça e misericórdia, Deus me deu um ofício. E pelo ofício, Ele me ama e ama vocês. Então eu não sou melhor do que vocês. Mas Deus me deu a graça de ser pastor de vocês. É muito importante que vocês vejam isso. E a terceira coisa, estejam presentes. Porque alguma coisa vai acontecer. Vocês estão comigo? Alguma coisa Deus tem por fazer aqui. E Ele vai fazer. Deus abençoe vocês.